Obrigado pela participação mais uma vez, César. Obrigado pela parceria. Então, vamos começar mais uma super quarta hoje, né? Um pouco diferente das demais. Hoje um dia com bastante movimentação. Vimos a Bolsa se movimentar bem hoje, graças aos juros americanos. Então, super quarta, só para relembrar, é o dia em que o Fed e o Brasil, também o Copom, eles se reúnem para definir as taxas de juros, então, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né? Obviamente, cada um no seu país, mas a decisão sai dos dois países. Já saiu aqui dos Estados Unidos e aguardamos a divulgação do Brasil. Isso deve sair até umas 6h30, então espero que consigamos dar essa notícia ainda aqui ao vivo. Mas vamos começar, então, primeiro sobre a Argentina. É isso. O que aconteceu na Argentina? O Milei tomou posse e já começamos a ver as primeiras decisões ali dos nossos irmãos. O que aconteceu aí? Foi isso, professor. Ele assumiu esse final de semana e já nos primeiros dias, antes mesmo, eu acho, de estar completamente inteirado de todos os problemas, né? A gente sabe que os problemas são enormes, mas eu acho que se mexer ali nessa caixinha vai sair muito mais coisa. E ele, no primeiro pronunciamento dele como presidente, ele já mandou a real. Ele falou: "No hay plata. No hay plata. Acabou o dinheiro, cara. Não tem." E é o primeiro dia do cara ainda. Então você imagina como que deve estar ali a resenha deles em relação ao que fazer, né? Mas ontem eles já começaram a trabalhar, já perceberam que o buraco é bem mais embaixo mesmo, e todas as medidas, e antes mesmo, né, assim, quando ele deu a primeira declaração, ele já deu spoiler, né? Ele falou: "Pessoal, a gente ainda vai ter mais 1 ou 2 anos de muita inflação, não vai ter como cortar ela imediatamente, né? Usando a expressão no hay plata, né? Não tem dinheiro aqui na Argentina, a gente não tem o que fazer." Então, o que ele está propondo é fazer um ajuste fiscal. Enfim, a única expressão que me vem na cabeça é absurdo, né? Primeiro que ele tem um déficit de 17%, e no primeiro ano ele vai tentar fazer um corte de 5% no déficit. Aqui no Brasil a gente está brigando por 1,7, 1,5 e tal, e fazer esse ajuste já é complicado, né? Imagina fazer um de 5%. O que significa, né? O que está em jogo aí na Argentina? Quais são as medidas que eles estão propondo? O que eles têm que fazer, né? O diagnóstico lá o governo gasta demais com coisas que não dá mais para gastar. Por exemplo, subsídio de energia, subsídio para o transporte. A gente sabe, né, quem já foi para lá, ou já conversou com quem foi para lá, sabe que o transporte público lá é muito barato. Em relação à conta de energia elétrica, não tem como a gente saber, mas o que a gente lê aqui é que todas as pessoas têm um subsídio muito alto para pagar a conta de energia e tal, então ele vai tirar o governo disso, as pessoas vão ter que pagar, né, do próprio bolso a tarifa cheia ou muito próxima da cheia, e isso obviamente vai impactar diretamente na inflação. Então, assim, parece um contrassenso, né, mas ele tentando controlar a inflação, no primeiro momento ele já avisou: a inflação vai subir. Por quê? Porque os preços estão muito descolados da realidade, porque o que as pessoas pagam não é aquilo que elas estão realmente comprando, né? Elas pagam um preço muito barato por um serviço ou produto que tem que ser muito mais caro, e é assim que tem que ser. Bom, as medidas que ele... Só para a gente passar aqui nas principais, a primeira medida que ele já passou foi a desvalorização do peso, né? Infelizmente, também uma medida que vai pressionar a inflação na Argentina, né? A cotação oficial estava 365 pesos por $1, e a cotação blue, né, que aqui no Brasil a gente chamava, né, de dólar paralelo, praticamente não tem mais isso, que era a cotação da rua ali, que era a cotação que o pessoal trocava o dólar de verdade, estava em 1.200, né? Então é uma diferença de preço muito grande, quase 3 vezes mais caro. E agora o câmbio oficial lá já foi para 800 pesos por dólar. Isso vai facilitar quem quer exportar, isso vai pressionar a inflação, porque as importações vão ficar mais caras, mas ao mesmo tempo vai dar você fica mais próximo do real, né? Você não está... Quando você
subvaloriza, né, sobrevaloriza sua moeda, o governo também está pagando um custo por aquilo, né? E as reservas internacionais da Argentina estão negativas, né? Não é nem que tem pouca, elas estão negativas, ou seja, não há plata nenhuma. Né? A segunda medida deles é suspender as licitações de obras públicas, né? Tudo que vai ser construído ou feito, que já está listado, está cancelado, né? Tudo que não começou. O que já começou vai ter que acabar o mais rápido possível. Eles vão reduzir... Eles reduziram as secretarias, né? Primeiro ele passou os 18 ministérios para 9 sem redução nenhuma, né? Só diminuiu o nome, né? E o que era ministério menos importante virou secretaria. Agora eles começaram a reduzir as secretarias de mais ou menos 100 e poucas para 54. Então eles vão cortar na metade. E o objetivo aí é mandar muito comissionado embora. Quem tem contrato de trabalho de menos de um ano não vai trabalhar mais. Vão cortar na carne ali do próprio governo. E uma medida interessante, né, que eles estão aprovando os programas sociais vão continuar ou serão inaugurados uns outros, mas como é feito aqui no Brasil, né, não tem intermediário, o dinheiro sai do governo, vai direto para a pessoa que precisa, né, não dá para saber se é uma espécie de Bolsa Argentina, mas esse programa, quando foi implementado no Brasil, teve muitas críticas e tal, mas depois de 20 e tantos anos, e muito estudo ali, que a gente já leu, que a gente vê ali, os economistas fazendo as contas e tal, é um programa que deu certo, né, que realmente você consegue subir um pouco o pessoal que está na linha da pobreza, se for feito diretamente, se for bem feito, enfim, aí já é outra discussão, como é feito, mas ele já foi provado que pode ser relevante para a população mais pobre, né, que sofreu demais aí nos últimos tempos com a Argentina. O que ele está tentando fazer basicamente cara, fazer parar de gastar, tentar passar alguma racionalidade econômica tanto para o mercado, como para a população, para os empresários, para o pessoal de fora, para conseguir estancar a saída de dólares, ou pelo menos passando essa credibilidade, ele consiga no médio prazo voltar a atrair investimentos para a Argentina, que os investidores confiem que não vai ter calote de dívida, que não vai ter calote branco, que a pessoa que colocar o dinheiro ali, investir, ela vai conseguir retirar depois e tal. Então é para dar um mínimo de estabilidade para o país, mas como foi dito, a primeira porrada vai ser na inflação, ela deve subir, deve ficar por um tempo um pouquinho mais alto e eles vão ter que realmente cortar na carne. E o que a gente vinha comentando aqui, né, quando o Milei disse que não queria se relacionar com comunista, com socialista, não sei o quê, acho que o primeiro cara que ele pegou e ligou foi o Xi Jinping, né? Ele já ligou para o Xi Jinping, eles têm uma linha lá direta com o governo argentino, tem grana lá, o cara já pediu mais grana, pediu paciência, pô, dá um dinheirinho aqui pra gente, que a gente se ajeita aqui e tal, então não tem jeito, né? O pragmatismo vai ter que imperar, é uma situação difícil, provavelmente se ele fizer o melhor trabalho possível, em 4 anos a Argentina ainda não vai estar bem, né? Vai estar pelo menos melhor do que está hoje, mas é um respiro, pelo menos, né? Uma tentativa, se for bem feita, se ele conseguir fazer as alianças que ele precisa no Congresso, se a população, principalmente, né, aceitar isso e aceitar essa pena aí de ter um pouco de inflação por mais um tempo e paciência para esperar e confiar nas medidas, eu acho que é um bom começo, né? Mas ele também cortou a publicidade do governo na mídia, né? Então ele vai ter que fazer um trabalho muito bem feito de convencimento por alguma outra forma para que a população compre a ideia dele, né? Para que seja bem aceita e tudo mais. Um ponto relevante sobre isso é que, assim como foi feito no Brasil quando o Bolsonaro assumiu, o governo, para poder reduzir custos, também diminuiu muitos ministérios, muitas secretarias, praticamente metade ali, né, do que tinha anteriormente. Teve um vídeo dele que viralizou, mas o grande ponto é que isso traz redução de custos, apesar de não ser tão significativo assim. Ele demonstra muito mais um posicionamento de cortar na carne, então isso acaba respingando para o restante da população de que o governo está fazendo alguma coisa, mas, por outro lado, ele também perde apoio político, né? Então, ele já vem de um partido muito pequeno, que já teria menos apoio, apesar de ter alguns apoios ali do pessoal da centro-direita, mas isso também pode comprometer um pouco ali, se as coisas não começarem a andar muito rápido,
ele pode acabar sofrendo um pouco nesse sentido. E legal, tem mais alguma coisa sobre a Argentina que é importante citar? Não sei se está me ouvindo ainda, aí, né? Vitor. Estou ouvindo. Então tudo bem. Não, sobre a Argentina, acho que é mais ou menos isso. Acho que agora é esperar, né? Ver como é que vai ser o desenvolvimento, o desenrolar aí dessas medidas e das próximas semanas. Mas já né? Não é exatamente o que todo mundo estava esperando. Acho que ninguém estava esperando muita coisa também, né? Era só um momento ali de apreensão para ver o que ele ia anunciar, né? E como que vão ser, qual que vai ser pelo menos esse comecinho de governo do Milei. Bom, então, aproveitando já que a gente está falando desse gancho aí de Argentina, vamos pular para a China, né? China que tem essa parceria toda aí, é um ponto de muita relevância, não só para a Argentina, mas para o mundo inteiro. Que está acontecendo uma deflação lá, né? Então a gente está vendo agora um movimento de desaceleração ali da inflação deles. O que isso tem impactado ali? O que é importante a gente citar sobre China nessa semana, César? Então, eles tiveram justamente, né, esse dado que não é tão surpreendente, né, de deflação, né? O pessoal pode pensar, pô, mas se está deflação, né? Se apareceu deflação é bom, porque os preços estão caindo, as pessoas podem comprar mais coisa e tal, né? E só que, como a gente bem sabe, a deflação é um sintoma grave, né? Assim como a inflação alta é um sintoma de alguma coisa grave, a deflação também é um sintoma de alguma coisa grave, que ninguém está comprando nada, né? O Japão vive há muito tempo com um problema muito parecido, e a China está desde fevereiro, se eu não me engano, né? Foi o primeiro dado que veio negativo, e a partir dali a inflação anual já está apresentando um resultado nos 12 meses negativo. Isso significa o quê? Que tem pouca demanda, né? Essa crise imobiliária e a redução de gastos, né, que a gente comentou aqui muitas vezes quando fala de China, ela joga a demanda lá para baixo. Com menos dinheiro, com menos renda, as pessoas compram menos, e para poder vender, né, para poder girar estoque, para poder conseguir alguma receita, os comerciantes, todo mundo é obrigado a baixar os preços, e por isso que a gente tem esse resultado de deflação, que é preocupante também, né? A gente falou aqui, acho que semana passada, né, quando saiu os dados do PIB da China, que lá estava com o PIB estava começando a dar uma embicada para baixo, apesar de ainda estar muito alto para os nossos padrões ou para a média mundial, mas já é um sinal também que, né, o governo lá, que costuma, né, ser bem ativo na economia e que determina as diretrizes de investimento, que determina a dinâmica econômica e tudo mais, provavelmente deve começar a fazer deve começar a tomar alguma medida ou fazer alguma coisa, porque já está chegando num momento que o que a gente espera do futuro pode ser meio preocupante, né? Eles passaram por eles não, né? O mundo inteiro está passando por um período de quedas de preço de alimentos, queda de preço de petróleo, tem essa questão do chinês parar de gastar, porque está preocupado ali com a questão imobiliária, ou está até sem dinheiro mesmo para gastar, porque o que ele tinha em imóveis agora foi desvalorizado, ele não consegue vender, ninguém quer comprar. Então, apesar dos bancos americanos terem soltado relatório recente, falando bem mal da economia americana para 2024 e achando que a bola da vez é a China, né? A gente já discutiu isso aqui, e parece que a Índia que vai aparecer aí como um player não grande, mas que pode surpreender aí ano que vem. Legal. E falando sobre Estados Unidos, a gente teve tem bastante notícias essa semana, né? Teve dados de inflação e hoje dados sobre a decisão de juros, né? E isso acabou até surpreendendo um pouco, mais do que o esperado. Fala um pouquinho aí do que aconteceu lá sobre essa inflação, o CPI, né? A inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Pois é, o CPI americano, né, que é a inflação deles mensal de novembro, veio em 0,1%, né? É importante a gente acompanhar, porque, como a gente viu agora à tarde, o Banco Central americano resolveu manter, né, a taxa de juros no mesmo patamar que estava, que já vem há bastante tempo. Eles mantiveram isso, e a inflação lá americana está estável, ainda está bastante acima da meta deles, que é de 2%,
E no pronunciamento, né, depois da definição da manutenção da taxa agora à tarde, o Powell disse que ainda precisa de mais evidências que a queda da inflação vai ser consistente, né? Então, ele está seguindo mais ou menos o direcionamento que ele passou há um tempo já. Ele gosta de ser bem conservador nesse sentido, né? Ele vai esperar, acho que a inflação desacelerar mesmo, né, para começar a reduzir essa taxa de juros, mas a gente já vê que por alguns movimentos e tudo, né, e um certo consenso de mercado que a taxa de juros pode começar a cair a partir de meados do ano que vem lá nos Estados Unidos, né, caso a inflação realmente desacelere nesse sentido, que a gente pode ter alguma surpresa em termos de corte, né? Pode não ser o corte tão pequeno quanto se espera, pode ser que ele venha um pouquinho mais rápido, e aí, para isso, é importante a gente acompanhar esses dados, principalmente da inflação, né? Que é a meta do banco, né? É botar a inflação por volta de 2%, com uma margem para cima e para baixo, e que os outros indicadores, né? Como a gente vem conversado aqui, que os outros indicadores também caminhem, né, ou se convirjam, né, para o ponto esperado, como aumento um pouquinho do desemprego, uma redução do PIB, da produção, tudo isso tem que entrar numa trajetória ali que deixe o Fed confortável para cortar esses juros. E a gente olhando aqui hoje, né, já trazendo um pouco de dados sobre o mercado, hoje, até discuti aqui com o César mais cedo, para acompanhar a evolução que foi ele depois da sinalização do corte de juros ali nos Estados Unidos. Então, o repique que isso deu da nossa bolsa, né, nos trouxe até quase, estamos beirando a máxima, né, que a gente já teve na nossa bolsa, que só hoje o ganho foi bastante expressivo, subiu 2,42 o Ibovespa, tá? E esse movimento ele ficou um pouco de lado, caiu um pouquinho, daqui a pouco ele voltou a subir no meio da tarde, quando os Estados Unidos anunciou a manutenção dos juros, deu uma porrada aqui. Agora nós estamos com a bolsa em 129.465 pontos, né? Ou seja, estamos já beliscando de novo 130 mil pontos, sendo que o nosso máximo, nosso recorde aqui foi 131 mil e um quebradinho, né? Isso em maio de 2021. Então estamos voltando ali para uma alta bem expressiva, isso por conta principalmente ali do investidor estrangeiro, né, que a gente percebeu que teve um fluxo muito grande de investidores estrangeiros aqui no Brasil nesses últimos dias, né. A gente acompanhou uma alta bem relevante ali no mês de novembro e estamos caminhando para uma nova alta agora em dezembro com essas notícias sobre Estados Unidos. E falando um pouco, né, sobre o Brasil, a gente também teve dados aqui de inflação. Ainda aguardamos a informação da taxa de juros, mas como que veio aí o IPCA, nossa métrica de inflação, César? Pois é, professor, o nosso IPCA também ele veio um pouquinho acima do de outubro, né? Outubro foi 0,28, 0,24, agora a gente teve aí a taxa em 0,28, né? Isso... essa manutenção é boa, porque geralmente no fim do ano a gente costuma ter um pouquinho de pico ali, por causa de aumento de consumo, viagem e tudo mais, então é uma boa notícia. No ano, a nossa taxa está em 4,04, né, que é dentro da margem de segurança que o Banco Central gosta de ter. Nos últimos 12 meses está 4,68, né, está um pouquinho mais alto, então se a gente continuar tendo resultados mensais mais baixos, a tendência é que essa taxa comece a descer. É importante porque a gente hoje ainda está com os juros reais mais altos do mundo, né? Se a gente pega a nossa taxa nominal, né, a taxa Selic tira a inflação, a gente ainda tem esse restante de juros, são os mais altos do mundo. Tem muita discussão sobre isso, né? Se o Banco Central não devia acelerar um pouco acelerar a redução da taxa, se não devia fazer mais. A gente espera, né? Todo mundo esperando um corte hoje de 0,50, né? E tem muita gente falando que já poderia ser 0,75 por causa da questão dos juros reais, por causa da questão do hiato para os juros dos Estados Unidos também está muito puxado para o nosso risco, né? O risco Brasil está num patamar bem baixo, né? Considerado nosso risco histórico.
Então, tudo isso pode contribuir para nossa, para que esse ritmo continue, né? A gente está muito, né, não dá para cravar, mas a gente está muito seguro que vai, obviamente, cair hoje a taxa, a gente só não sabe a magnitude, né? E só que o que eu acho que, assim, né, a gente lê as atas do Banco Central, a gente tenta pensar mais ou menos como o Banco Central pensa, como o presidente, o Copom pensam. Eu acho que eles vão meio na linha do Powell, né, de olhar para a inflação e ver se ela está tendo uma baixa consistente, né, que seja compatível. Eles chegaram à conclusão que sim, tanto que começaram já um ciclo de corte, né, que nos Estados Unidos ainda nem começou. E eu acho que talvez eles não acelerem essa baixa por dois motivos. Primeiro, porque eles já falaram que iam fazer 0,50, que a perspectiva era 0,50 até o fim do ano, eles não querem muito mexer nisso, talvez. E, em segundo lugar, eu acho que é mais um contexto, né, que eles sempre colocam na ata também, obviamente tem que colocar, mas o contexto externo é complexo, né? Esse ano a gente teve um cenário externo assim imprevisível, né? A gente viu, inclusive, muitos fundos multimercados errando suas posições, né? Apostando em queda de bolsa e não teve, apostando em alta de dólar e não teve. Então, foi muito desafiador, foi um ano volátil e foi um ano que as expectativas não foram, de forma alguma, acertadas pela média ali do mercado, como foram em 2022, que os fundos multimercados se destacaram, muitos subiram até 20% ou mais, 20% ou mais durante o ano. Então, é uma situação ainda bem complexa e eu acho que a gente acha, né, um pouco que a gente sabe que acompanha da economia, que esses são mais ou menos os motivos e é como mais ou menos o Banco Central está pensando agora no momento. O mercado já está bem certo de que vai ter esse corte de 0,5%, né, de 0,50, 50 pontos base, mas acho que o que o mercado está mais esperando agora é o que você falou da ata, né, que nas últimas atas ele falava que manteria o ritmo de cortes, no plural, né? Então, manter o ritmo de cortes foi o que a gente foi entendendo que manteria esses 0,50, obviamente que pode ter mudanças, depende muito do cenário externo e interno, mas essa sinalização ela já dá uma indicação do que deve acontecer. Então, por isso que o mercado já está precificando esse corte que deve ser anunciado em instantes de 0,5. Mas, por outro lado, o que a gente não sabe agora é se essa palavra ali no plural vai se continuar nessa próxima reunião. Ainda é esperado mais um corte para a próxima reunião de 0,5, né? Mas o mercado agora quer saber, vai continuar nesse ritmo? Será que depois da próxima reunião também vai continuar caindo mais 0,5 ou já começa a reduzir e que ainda é esperado novos cortes, mas será que de 0,25? Será que vai estabilizar por um tempo? Então, agora o mercado já está olhando para o próximo ritmo de corte, né? Não para esse corte de hoje. Certo? Sobre produtos, a gente tem, né, como a gente já falou bastante sobre isso também, a gente viu que anunciamos muito tempo ali que era um momento de entrar em ativos de risco e, de fato, a bolsa subiu muito, os fundos imobiliários, a parte de renda variável teve um ganho muito expressivo, né? Se for somar ali novembro com dezembro até agora, ali, já tem ali quase que 15% de alta na bolsa e quase que 10% também no IFIX, né, olhando para os fundos imobiliários. E agora continua ainda, a tendência permanece de alta, mas agora também com um risco já maior, né? Já andou bastante. A gente acredita ainda que tem que manter uma posição ainda em ações, não tem que sair, mas já não existe mais aquela possibilidade de dar uma porrada. A porrada acabou de passar. Mas mantenham ainda posições em renda variável. Aproveite ainda que tem títulos que estão ainda muito atrativos com a taxa de juros, para pós-fixado, pré-fixado e inflação, todos ainda estão bem atrativos, mas já ainda existe um prêmio para quem pegar títulos mais para o meio da curva, mais para o final da curva, ou seja, títulos que têm vencimento ali para 25, já ficou curto. Começar a olhar para 27, 28, 30, ali já vai conseguir manter um prêmio, garantir ali uma taxa de IPCA mais 6, ainda achar títulos pagando 12, 13, 14 pré-fixado.
Então, está acabando essa oportunidade também. Em breve já isso não deve permanecer por muito tempo. E começar a pensar sempre que não existe um produto da vez, não existe um único produto que deve ser o salvador da pátria. Então, fazer ali, ainda mais agora nesse momento que já teve uma boa distribuição ali, né, na renda variável, já teve uma boa estilingada. Agora é pensar na diversificação, manter um pouco ali ainda em risco, um pouco mais em renda fixa para trazer proteção e diminuir a volatilidade da carteira. Mais uma orientação sobre produtos ali, César? Tem alguma coisa que você acha relevante de colocar, pontuar? Eu acho, vou complementar o que você disse aí sobre a questão da renda variável, principalmente. Eu acho que a gente vinha falando aqui, né, que era um bom momento para a renda variável, para entrar até em fundos imobiliários e ações. O que a gente faz, né, não é tentar prever o mercado, né? Aqui a gente não falou, vamos apostar nisso agora e tal. São os indicadores, né? A gente está tentando fazer essa resenha justamente para tentar mostrar pelos dados, pelas notícias que a gente vai tendo de mercado, como que a gente consegue o mínimo de antecipação para alguns movimentos que o mercado tem. Né? Assim, não é um segredo, né? Não é nada demais, mas também para o investidor comum, né, que tem que talvez leia as notícias e não consegue separar o joio do trigo, não consegue fazer aquela interpretação. É isso que a gente fica tentando fazer aqui, né? Filtrar as notícias, mostrar os dados relevantes e falar, isso aqui está acontecendo por causa disso. E geralmente quando acontece isso, lá na frente, a probabilidade disso acontecer, do terceira coisa acontecer, é muito grande, né? Então, quando a gente antecipou esse movimento da renda variável, assim, não era certo que ia acontecer, mas era uma probabilidade muito alta, dado, né, o que a gente conhece de mercado, o que a gente conhece de economia, o que a gente estava vendo acontecendo na nossa frente, e também a gente conversa com gente que sabe muito mais e acaba chegando nas mesmas conclusões. Legal. E para a gente fechar aí, ainda não saiu aqui a decisão do Copom, então está atrasado, vamos esperar mais ainda tem a nossa curiosidade da semana, que até lá chegar a gente ainda compartilha sobre a Selic, mas qual que é a curiosidade da semana, César? Então, a gente sempre fala aqui, eu e você, né, a gente sempre comenta, eu acabei de falar, né, que a gente olha os dados e tal, e tenta fazer uma previsão aí de como vai ser as coisas, de colocar o pezinho ali um pouquinho mais na frente para tentar desbravar esse mato fechado. E a gente fala muito, quando a gente fala de Brasil, a gente fala muito de commodities, fala de minério, fala de petróleo, fala de agro, né, de sementes e tal. E a gente está sempre falando da taxa de juros dos Estados Unidos, né? E eu sabia que eu tinha lido em algum lugar sobre isso, um estudo, mas eu não conseguia lembrar como que era o nome, não conseguia lembrar o nome dos autores e tal. E essa semana, por coincidência, estava ouvindo um podcast sobre mercado. E o Marcos Mendes, né, que é um professor muito conhecido de economia e tal, que dá sempre ótimos pitacos aí. E ele citou justamente o livro que eu estava procurando, cara. Resolvi trazer aqui como curiosidade, que é o César Zucca e a Daniela Campelo. São dois pesquisadores em economia. Ela está nos Estados Unidos, ele está aqui. E eles fizeram um paper, depois virou um livro, que fala sobre o indicador de bons tempos econômicos, né? Num resumo muito resumido aqui, a gente está falando como curiosidade, né? Quem quiser depois perguntar, a gente explica muito melhor. Mas o que eles determinaram, né? O estudo deles, o que eles concluíram? Que a alta das commodities, a alta dos preços das commodities no mundo e a queda dos juros americanos trazem condições tão boas para a economia de países, principalmente da América Latina, que tem como maior fonte de receita externa a exportação de commodities, traz a situação ideal, não só para o país, né? Aí eu pensei, para o país, obviamente, né? A gente sabe isso, é isso que a gente vê todo dia. Mas eles disseram que a dinâmica política do Brasil muda baseado nesses indicadores, né? Então eles fizeram esse indicador dos bons tempos econômicos, que eles chamam. Então quando esse indicador sobe, quer dizer que a popularidade do presidente ou dos políticos que estão mandando sobe também, e a probabilidade deles se reelegerem é acima de 60%. E quando esse índice está baixo, né, ou seja, a taxa de juros dos Estados Unidos está subindo e o preço das commodities estão caindo, a probabilidade de reeleição
dos presidentes, não só do Brasil, mas daqui dos maiores países da América Latina, é de menos de 22%. Né? Então, esse estudo deve deixar cientista político maluco, né? Porque eles odeiam quando economista fala que economia é o principal cabo eleitoral dos políticos, mas o estudo é muito citado, ele passou pelos pares e tal. São dois pesquisadores muito sérios. Chama A Maldição da Volatilidade, o livro, né? Está em inglês, Volatility Course. E só para exemplificar aqui, a gente tem as 8 maiores commodities que a gente exporta, representam 2/3 das nossas exportações. Né? Então, é um número muito relevante. Né? Só soja, petróleo e minério são mais de 40%. Né? Soja e derivados, minério e petróleo e derivados, são 40% das exportações. Então, é muito relevante, né, saber isso, e é um pouco da explicação de por que a gente fala tanto desses dados. Né? Por que a gente fala tanto de commodities, porque a gente está sempre ligado nos Estados Unidos, né? A dinâmica dos preços das commodities é dada pelo mercado internacional, pela demanda internacional, pelo aumento da renda internacional, pelo aumento de tudo. Então, o Brasil é uma ilha relativamente pequena para o mundo, que está muito, muito sujeita a fatores externos. Né? Infelizmente, a gente ainda tem alguns problemas de mercado de importação e exportação, principalmente de importação, muito fechado. O Brasil é um país que faz pouca poupança, então tem pouco investimento e tal, então fatores externos influenciam muito aqui. Então a gente tem que ficar de olho nesses fatores e sempre tentar ver como eles estão influenciando aqui para a gente saber se posicionar melhor com os nossos investimentos. Legal. Então, para a gente encerrar aqui agora, o Campos Neto mandou aqui um WhatsApp para mim e manteve aqui os 11,75. Então está definido e continua também em ritmo de cortes. Estava dando uma olhada aqui no comunicado, mas foi unânime e cenário aqui para frente é de manutenção do ritmo de cortes. Tá? Então, aguardaremos então mais um pouco, né, para a semana que vem a gente detalha melhor essa ata, o que são de expectativas. E é isso. Estamos aqui à disposição. Um ponto importante também, interessante, de que agora a taxa foi para 11,75, ou seja, a gente já está agora oficialmente com a taxa com menos de 1% ao mês. Então, a outra também já estava quando a gente fazia o ajuste, né, dela para cada mês, né, fazendo a conta da forma correta, mas estava no limite ali. Agora já está menos de 1%, que é aquela taxa que o brasileiro gosta e tem na cabeça ali, que sempre vai querer 1% ao mês. Então, para quem fica agora muito posicionado na segurança, já não vai mais conseguir esse retorno de 1% ao mês. Então, reforçando aqui novamente a importância de diversificar a carteira, buscar ali distribuição nos ativos para mitigar os riscos e potencializar os retornos. Para isso, estamos aqui à disposição. Entre em contato aqui com a gente através da página da Amaralto, da minha, do César. Sigam-nos e vamos estar compartilhando mais alguns conteúdos durante a semana antes da resenha. Mas não espere até lá não. Já chama a gente aqui, tira sua dúvida que a gente ajuda você a montar a sua carteira. César, mais uma vez, um abraço e até a próxima. Valeu. Um abraço, professor. Até a próxima.